Cerca de 75% da massa total do cérebro é composta por água. Pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da massa corporal, consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da glicose. Ele pode arquivar o equivalente a 1000 terabytes de informações. O cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia. Existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Somos capazes de escanear e processar imagens complexas em até 13 milissegundos. As redes neurais artificiais, RNAs, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, precisam de 40 minutos para processar o que o cérebro leva apenas 1 segundo. Mais de 160 quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o suficiente para dar a 4 voltas na Terra. O hemisfério esquerdo tem quase 200 milhões de neurônios a mais que o direito. O tamanho de um neurônio varia entre 4 e 100 micrômetros de largura. Massa cinzenta é o nome das células neurais que estão envolvidas em coisas como a memória, a fala e o controle dos músculos. Embora pensemos que ele seja branco ou cinza, o cérebro de uma pessoa viva tem, na verdade, um tom rosado. O cérebro humano tem a mesma consistência macia de uma barra de manteiga. A massa branca recebe esse nome por causa da mielina, que isola os axônios e aumenta a velocidade dos impulsos elétricos. Os homens têm menos massa cinzenta do que as mulheres, mas têm mais massa branca e fluido cérebro-espinhal. Mais quantidade de massa cinzenta pode levar a um melhor desempenho em tarefas de linguagem. A massa cinzenta é importante durante a prática de exercícios, porque permite que você pense e se movimente simultaneamente. Pesquisas sugerem que a prática regular de exercícios pode levar ao aumento de massa cinzenta no hipocampo. A mielinização ocorre durante o processo de aprendizagem. Ela permite que você desenvolva habilidades específicas como tocar instrumentos e, quanto mais prática, mais sua mielina aumenta. Mais da metade do cérebro, incluindo a mielina, é composta por gordura. A massa cinzenta compõe cerca de 40% do cérebro, os outros 60% são formados pela massa branca. O núcleo accumbens é uma das áreas centrais mais profundas do cérebro e imagina-se que ali estejam os segredos sobre por que nos apaixonamos. O núcleo accumbens é o lugar onde as vias de dopamina, serotonina, oxitocina e vasopressina, os neurotransmissores que estariam envolvidos no amor, convergem. Com cerca de 1,2 kg, o cérebro de Albert Einstein era um pouco menor que a média. Poucas horas depois de sua morte, seu cérebro foi retirado, cortado em 240 partes e preservado em jarros com formaldeído. A velha premissa de que nós só usamos 10% do nosso cérebro é um mito, nós usamos perto de 100%. O cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. O cérebro não tem receptores de dor, é por isso que neurocirurgias podem ser feitas enquanto o paciente está acordado. As rugas do cérebro, chamadas de giri, aumentam sua área, permitindo que armazenemos mais memória. Quando você não dorme o suficiente, fica sujeito à perda de memória, raiva, alucinações, perda de foco, fala arrastada, encolhimento e até a danos cerebrais. O cérebro ainda é o órgão sobre o qual menos sabemos. A privação de sono também aumenta a temperatura cerebral.
Há uma teoria amplamente aceita de que bocejar ajuda a esfriar o cérebro. Durante o sono, os resíduos no interior do cérebro são movidos para o fluido espinhal e distribuídos para outras partes do corpo, onde são eliminados. A região do cérebro que controla o vômito, a área postrema, é a única imune à barreira hematoencefálica, estrutura de permeabilidade altamente seletiva que protege o sistema nervoso central, permitindo que o cérebro detecte substâncias nocivas presentes no sangue. A barreira hematoencefálica protege contra lesões e doenças bloqueando a entrada de partículas no cérebro, mas também faz com que seja difícil detectar problemas neurológicos. Nos primeiros anos de vida, de 700 a 1000 novas conexões entre os neuroníons se formam a cada segundo. Baseados em estudos de imagens, neurocientistas afirmam que o cérebro não está completamente maduro até os 25 anos. A amígdala, parte que processa as emoções, também é responsável pela reação de luta ou fuga a um estímulo ameaçador. O lobo frontal lida com uma série de funções para a tomada de decisões. Os lobos parietal e temporal processam novas informações sensoriais. O cerebelo coordena os movimentos. Extroversão, curiosidade e otimismo são características regidas por regiões do lado direito do seu cérebro. Embora pareça algo muito difícil de acreditar, é possível sobreviver com apenas metade do cérebro. Estamos 50 anos atrasados na compreensão de como o cérebro funciona em comparação com os outros órgãos. É por isso que a GE está trabalhando para melhor mapear as conexões dentro de sua mente com seus equipamentos de diagnóstico por imagem. Pesquisas mostram que quando uma pessoa que está apaixonada é colocada em um aparelho de ressonância e vê uma imagem da pessoa amada, áreas profundas do cérebro acendem. O riso é um fenômeno unicamente humano, não? Hienas não riem porque acham graça de algo, que começa a partir dos 4 meses de idade. Kashmir Avaí, uma estudante de 11 anos do Reino Unido, obteve o resultado máximo em um teste de QI destinado a adultos, somando 162 pontos. Isso a coloca 2 pontos acima de gênios como Stephen Hawking e Albert Einstein.